Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula da revista Ensinamentos Bíblicos, revista do segundo trimestre do ano de 2021, cujo tema é Desafio para vencer a mediocridade na vida cristã. Estaremos neste momento ministrando a lição de número 3, cujo tema é Oração mais que um pedido. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até o 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Para refletir da lição, diz: todas as áreas da vida cristã devem estar cobertas de oração, e tudo deve ser apresentado diante de Deus. O texto-chave, Mateus 6, versículos 9 e 10, que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estaremos aprofundando neste tema, nesse aspecto da vida cristã, que é a oração, aspecto que não pode ser negligenciado, mas deve ser cultivado, deve ser aprofundado para contribuir para um relacionamento profundo com Deus. Então, um aspecto tão importante. E para isso estaremos com nossos irmãos, pastores, professores, cooperando conosco. É uma alegria ter mais uma vez a cooperação dos nossos amados irmãos. Pastor Micaías, que congrega ali na igreja de Jardim Santo André, bem como o pastor Rogério Monró, da congregação de Campestre, que já estarão cumprimentando os amados irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nossos irmãos, professores, estudiosos da Palavra de Deus, e dizer que para mim sempre é uma alegria poder estar aqui, juntamente com a equipe do CAPED, para podermos estudar da Palavra de Deus e desta feita falando de um tema tão importante que é a oração. A paz do Senhor aos irmãos e às irmãs. Também quero já externar meus agradecimentos por estar aqui mais uma vez, para que nesse momento a gente possa partilhar da lição 3, a oração mais que um pedido, que é um tema tão atual e tão importante para as nossas vidas. Título da lição: Oração mais que um pedido. Nós entendemos que oração não é só pedir, oração não é só apresentar diante de Deus um monte de necessidades, mas é algo muito mais profundo que isso. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar, então fala de algo contínuo, de algo frequente, de algo tão importante, tão necessário, uma questão de sobrevivência para uma vida cristã, sadia, genuína, verdadeira, é um tempo investido. E o tópico primeiro, que está ali focado na oração base, oração modelo, oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, que foi a resposta a uma pergunta. Foram até Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, mostrando que Jesus tinha um estilo de vida de oração constante, ao ponto de estimular neles esse questionamento de ir até Jesus. Senhor, nos ensina como orar. Então, eles viam em Jesus uma vida de oração. Então, esse tópico primeiro estará baseado principalmente nas as esferas, os ingredientes apresentados nessa oração do Pai Nosso. Realmente, quando nós observamos a vida de Jesus e a sua trajetória junto com seus discípulos, nós vimos que Jesus orava, Ele tinha uma vida de oração e, de fato, ele deve ter inspirado seus discípulos. É interessante até a gente ver que a Bíblia registra esse pedido dos discípulos, ensina-nos a orar, mas não registra um outro pedido, como ensina a fazer milagre, ensina alguma outra coisa. Talvez isso até demonstre que o ensino prático de Jesus levou os discípulos a concluir que o segredo era a oração. Se eles aprendessem a orar, eles então poderiam ter acesso a todo o poder e a tudo aquilo que Jesus fazia. Então, uma reflexão, para nós também, como professores, inclusive, que nós possamos inspirar as pessoas à oração. Que quando as pessoas observarem a nossa vida, elas possam observar que nós temos um relacionamento com Deus tal
que elas também têm um desejo, né? Porque a gente vê na oração do Pai Nosso, a gente vai estudar aqui cada um dos pontos, mas o forte da oração do Pai Nosso, no meu entendimento, é a questão do relacionamento com o Pai, não é? Então esse pedido, ensina-nos a orar, é um pedido para que o relacionamento que Jesus tinha com o Pai se tornasse também factível na vida dos discípulos, não é? Então é bem interessante. É realmente que Jesus tem apresentado uma oração modelo para que os seus discípulos pudessem também desfrutar desse relacionamento mais íntimo com o Pai. Tão necessária a oração, tanto para intimidade, proximidade, até para crescer em relacionamento íntimo com Deus, né? E realmente era o segredo da vida na plenitude em Jesus, e os discípulos estavam realmente aprendendo isso, e o servo de Deus tem que ter essa prioridade na sua vida. Não ter a prioridade na oração, realmente é perder tempo com outras coisas, e não saber selecionar o que é prioridade, o que é mais importante. Quanto mais responsabilidade, mais dificuldade, mais tentações, mais funções ou compromissos, então mais eu devorar, mais depender dele, mais precisar da graça dele. Então Jesus foi esse exemplo que nós podemos observar nos evangelhos, que trouxe um estilo de vida que ele até se retirava, né? Teve um momento em que a multidão apertava, vamos ali atrás de Jesus, vamos atrás dele, ele se retirava para orar, né? Ele priorizava esse momento a sós com o Pai, primeiramente. Então a gente observa que o Senhor Jesus, tomando a forma de homem, ele tinha a consciência da necessidade da oração, e um ministério que durou aproximadamente 3 anos e meio, então foi um ministério muito dinâmico, mas em todo o tempo a gente vê Jesus tendo o seu tempo, o seu devocional pessoal, e isso serviu de modelo para os discípulos, e prova disso eles próprios pediram para que Jesus o ensinasse um método, um meio da oração. E para os dias de hoje isso é de suma importância, porque o tempo ele é escasso, a gente está vivendo momentos que as coisas têm passado muito rápido, então o tempo hoje ele é precioso. Então orar é um investimento, até coloquei aqui que a oração ele é um investimento porque é um alimento espiritual. Da mesma forma que o nosso corpo físico ele necessita de exercícios, de um alimento adequado, o nosso espiritual também necessita. É por intermédio da oração que a gente vai ter esse contato com Deus, é um contato contínuo, né? Que deve se tornar um hábito. Isso é muito importante a gente ressaltar, que a oração ela deve se tornar um hábito para não ser aquela oração feita de qualquer maneira, mas quando é um hábito a pessoa faz ali com prazer. A oração, o crente deve ter prazer em orar porque ele fala diretamente com Deus. E aí o Senhor vai iniciando a explicação da oração modelo, e não que deve ser uma fórmula, não deve ser um ritual de repetição desta oração modelo, mas serve para termos princípios fundamentais, as esferas principais da oração. Né? Assim como ele já inicia ali dizendo Pai Nosso que estais nos céus, ele já coloca esse princípio, né? O princípio de invocar o Senhor, chamar o Senhor e já saber a quem está sendo direcionada a oração, ao único Deus, aquele que está no céu, está acima, é o soberano, é o Altíssimo. Né? Já até dá um indício já do relacionamento, olha, Pai, então eu estou como um filho me direcionando ao Pai. Né? Então a primeira frase ali já da oração modelo já traz essa riqueza de princípios. Né? Pai, olha, eu sei que eu estou tratando com alguém que eu posso me relacionar. Nosso, fala, né, de algo que ele não é só meu, nós somos uma comunhão de irmãos, um corpo, então ele é nosso, já é uma vacina contra o egoísmo, não é só para mim, não tem que atender o meu interesse, mas o nosso como povo dele, como corpo também. E aí ele vai trazendo alguns princípios. O pastor Micainhas, se tiver algum complemento a respeito da oração modelo. Sim, é muito interessante, como o pastor Éden falou aqui, que Jesus, ele diz para nós nos dirigirmos a Deus como Pai, né? O contexto em que Jesus estava é um contexto em que a religiosidade era dominada ali pelos fariseus, né?
e que eram aqueles que eram considerados como os mais próximos do conhecimento da palavra e até mesmo de Deus, considerados, né? E a religiosidade daquela época, como a de hoje também, sempre trabalha com a questão do distanciamento, né? Deus é tão santo que eu preciso me dirigir a Ele de uma forma muito respeitosa e muito formal e muito reverente. E aí a gente costuma confundir essa questão da reverência com o distanciamento, né? Mas Jesus, ele vem revelar que nós somos filhos de Deus e Ele é nosso Pai. E a gente se relaciona como um pai. Então, é interessante nós notarmos o seguinte, quando Jesus fala, ó, quando vocês vão orar, quando vocês forem orar, digam, Pai Nosso. Só o fato de se dirigir a Deus como Pai, isso já quebra um monte de regra na nossa cabeça. Porque a gente precisa entender que, da mesma forma que quando a gente se relaciona com o nosso Pai terreno, a gente não se preocupa com palavras certas, a gente não se preocupa com protocolo, a gente não se preocupa na nossa gramática. Falar com Deus é da mesma forma. Tem que ser um relacionamento em que eu, como filho, vou chegar diante do meu Pai e vou conversar com Ele. Então, oração é relacionamento com o Pai. Então, Jesus ele já quis quebrar todas as questões religiosas. Nós costumamos dizer que evangelho é diferente de religião, né? Nós que somos cristãos evangélicos. Por quê? Porque na religião existe um monte de regra que você tem que seguir para que você possa conseguir o seu objetivo. E com Jesus, ele vem trazer um relacionamento. Você vai falar com o seu Pai. Simples assim, não é? E a outra questão, já continuando aqui, é Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então a gente vai falar com o nosso Pai e vai falar o quê? Qual que vai o primeiro pedido que Jesus coloca aqui? Que o teu nome, Senhor, seja santificado. Que o teu nome, Pai, Senhor não, é o meu costume aí, né? Que o teu nome, Pai, seja santificado. Como que nós podemos santificar o nome de Deus se ele já é totalmente santo? Bom, nós fazemos isso através do nosso comportamento. Agora, a questão que eu acho interessante é que Jesus fala, vocês vão orar Pai Nosso, e o primeiro pedido é em relação ao Pai, não em relação a mim, né? Não é Pai Nosso, é eu, isso, aquilo, outro, não. Pai Nosso, que o teu nome, ou seja, eu vou orar algo que é para o benefício, entre aspas, do próprio Pai. Então, Jesus vira tudo de ponta cabeça. Muitos aspectos interessantes, né, pastor Rogério, nessa oração modelo, que nos leva a ver a profundidade da forma como que Jesus tratava o reino, o Pai, os céus, para conduzi-los a realmente ser discípulos de verdade, que mediocridade na oração seria a religiosidade, as regras, as liturgias, né, protocolos citados pelo pastor Micaías, isso é mediocridade, como também por aparência, por querer status, né, que era a religiosidade da época, mas Jesus vem com essência, com profundidade, com algo muito mais profundo, levando-os realmente para perto de Deus na oração. A gente observa o primeiro ponto que Jesus aborda dessa oração a quem é direcionado. Ele vai tratar Deus como Pai, a figura do Pai, quebrando todo um formalismo religioso, como foi dito, que vinha dentro do contexto judaico, e Jesus vem, ele quebra esse paradigma, né? Ele vai dizer que Deus é um Pai, trazendo um sentido de cuidado, sentido de proteção, sentido de liberdade, né? Porque se a gente for aplicar a isso para o nosso dia a dia, a gente vai observar que quando a gente se achega ao nosso Pai físico, a gente chega com liberdade, com confiança, a gente diante dele a gente expõe pensamentos que talvez não colocaria diante de outras pessoas. Então essa é a figura do Pai, uma figura de cuidado, de proteção. E ele vai dizer que esse Pai, ele está onde? Ele está no céu. Ele vai demonstrar a soberania desse Pai, né? Que a gente deve entrar diante dele com reverência, com temor, mas sem aquele formalismo que a religião impõe,
né? Porque tem certo de formalismo que é imposto por certas religiões e se padroniza um meio e muitas pessoas são excluídas. E o objetivo de Jesus é incluir. Por isso ele diz, Pai Nosso, num sentido que abrange a todos que se achegarem a Deus com o coração aquebrantado. A expressão na revista também achei bem interessante, no subtópico 2 aí, dizendo, na oração, quem deve prevalecer? Né? Porque Jesus também entrou numa outra parte, numa outra esfera, onde a ideia humana pode ter um equívoco e achar que está indo diante de Deus para arrancar algo, para conquistar algo, para conseguir, para ter algum mérito em alcançar alguma coisa, para ter realmente a sua vontade feita, realmente ter o seu objetivo apenas. Então, a oração não deve ter essas características ou esse pensamento de que, olha, eu consigo, eu vou intimar a Deus, eu vou colocar Ele na parede, eu vou conseguir aqui o que eu quero, vou manipular na oração, não. Né? A oração tem alguém que prevalece, tem alguém que realmente está no domínio, no comando. Né? E essa outra parte aqui, pastor Micael, né? Sobre o que Jesus falou sobre isso, sobre quem prevalece na oração, quem está no comando, quem manda, né? Eu acho interessante que eu fico imaginando a surpresa que Jesus causou, porque ele está fazendo aqui o Sermão do Monte, né? Que Mateus registra no capítulo 5, 6 e 7, e aí Jesus ele começa a falar sobre oração. Mateus capítulo 6, né? Aqui a partir do versículo 5, Jesus fala, e quando orardes, até então ele estava falando de esmola, mas no versículo 5 ele diz, e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então primeiro ele vai falar como a gente não ora, né? Não deve orar como os hipócritas, não deve orar como os pagãos, né? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas aí ele fala depois, né? A partir do versículo 9, portanto vós orareis assim. Esse portanto é porque ele já falou como não orar, né? Não ore assim, não ore assado. Aí ele fala, portanto, se não é para orar daquele jeito, então vocês vão orar assim. E aí ele começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tanto na terra como no céu. Então, como nós estamos falando aqui, né? Seja feita a tua vontade. Eu acho que foi uma surpresa muito grande, porque Jesus começou a falar como orar e o foco era Deus sempre. O Pai, né? Santificado seja o teu nome, Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, eu acho que as pessoas começaram a ouvir falar, mas essa oração é para quê? Imagine você falar, você vai aprender a orar agora. Então, quando você for orar, você vai pedir para Deus fazer a vontade dele. Ué, mas eu preciso pedir para Deus fazer a vontade dele? Que oração não tem sentido, né? Na cabeça do ser humano, na nossa cabeça. Mas o que Jesus estava nos mostrando aqui? Jesus estava ensinando lá e ensina-nos até hoje que oração não é para eu ter os meus pedidos atendidos. Não é para que Deus faça o que eu quero. Eu vou orar para que... Aliás, oração não é para que Deus faça o que eu quero, exatamente. Eu vou orar para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer em mim e no mundo, né? Então, eu acho até interessante que quando Jesus fala assim, aqui no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Alguns estudiosos até falam que Jesus, no seu pensamento judeu, ele usou aqui de um paralelismo, né, que é usado na poesia hebraica, que é falar a mesma coisa de duas formas diferentes, né? A gente vê isso muito nos Salmos. Salmo 19, por exemplo, diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Na primeira frase, os céus proclamam, dependendo da versão, né, os céus declaram a glória de Deus. Depois a segunda frase, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É a mesma coisa com outras palavras. Então aqui, Jesus está falando a mesma coisa com outras palavras. Ele fala, venha o teu reino. Depois ele fala a mesma coisa com outras palavras. Seja feita a tua vontade. Né? Então qual que é o propósito de Deus em toda a história da humanidade? Trazer o reino dele. E quando eu vou orar, o que eu vou orar? Eu vou orar para Deus fazer aquilo que ele sempre quis fazer. Né? Então é uma dimensão de oração muito mais profunda. É a gente
na oração, estar com a nossa mente afinada com a vontade de Deus, e a gente vai orar assim: Deus, faz o que o Senhor quer fazer, venha o teu reino. Então é isso que nós precisamos entender, e é isso que nós precisamos também passar, né, para os nossos alunos, essa dimensão de oração totalmente diferente. Deus criou o mundo, colocou o homem para governar, então ele deu um domínio, uma autoridade para o homem. Olha, está aí o mundo, está aí todas as coisas, você tem um domínio, o governo, a autoridade. Aí esse mundo nas mãos dos homens entra para debaixo da maldição após a queda, o pecado. E agora em Cristo nós aprendemos a devolver para Ele. Senhor, eu estou retornando a autoridade para o Senhor. Estou retornando o governo para o Senhor. Pelo menos nas áreas e esferas que nós estamos aqui, minha vida, os meus relacionamentos, as áreas que eu estou apresentando em oração, está aqui, Senhor. Eu estou devolvendo para o Senhor. Estou dando de novo para o Senhor comandar, o Senhor tomar a frente, o Senhor fazer a sua vontade. E era até costume dos povos antigos terem muitos deuses, cada um segundo a sua necessidade. Então é como se fosse uma prateleira. Eu vou lá no setor tal porque eu preciso de algo higiênico, vou no setor tal porque é alimento, vou no setor... Então eles tinham lá, o que eu preciso? Eu preciso de bênção aqui na agricultura. Vou lá no Deus da agricultura. Eu quero uma fertilidade, eu vou lá no Deus da fertilidade. Eu quero prazer, vou lá no Deus que traz alegria e prazer. Eu vou lá no Deus que traz milagre de tal esfera. E aí os povos antigos tinham essa polivalência de deuses, muitos deuses, e iam segundo a sua vontade pedindo. E aí Jesus vem ensinando, não, é o único Deus, é um Pai, é o que está no céu, e a vontade tem que ser a dele, não é o que você quer, não é uma prateleira que você vai pedindo o que você quer, não. É a vontade dele sendo feita, né? Então, a esfera da oração vai sempre retornando o governo, o domínio para o nosso Deus. Pastor Rogério, se nós olharmos para isso, e vemos que o Senhor Jesus está realmente ensinando os discípulos a se render à vontade do Pai, ao querer do Pai. E tem vários aspectos bem interessantes nessa oração modelo. Sim, a oração do Pai Nosso, a gente observa que Jesus ele remete Deus como centralidade, né? Isso é muito importante porque as pessoas hoje, talvez pelas necessidades humanas, o ser humano ele coloca ele como necessidade primordial. Mas Jesus ele ora há 2000 anos atrás, aproximadamente, e nessa oração, Deus é a centralidade do querer humano. Por isso ele diz aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu, eu até fiz uma observação aqui, que os anjos eles têm total submissão a Deus. O modelo que Jesus está orando, olha, lá no céu é dessa forma e aqui na terra deve ser desse jeito, uma submissão. Submissão é o reconhecimento da soberania de Deus. E quando a gente fala seja feita a tua vontade, a gente pode mencionar Lucas 22, 42, quando Jesus está ali próximo já a ser crucificado, ele vai orar e vai dizer assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a sua vontade. Você vê que ele coloca Deus na centralidade, embora ele tenha a sua necessidade, mas Deus, a vontade de Deus, ela deve prevalecer. E outro, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é o reconhecimento da soberania de Deus, né? Que Deus, ele é quem reina e tudo está à sua vontade. Ele reina sobre tudo. Então, que a vontade dele sempre prevaleça nas nossas vidas. Até sobre a vontade dele é interessante estar alinhado com as Escrituras, né? Eu vou orar, tem que estar de acordo com a palavra, não vou pedir algo que é contrário ao que está nas Escrituras. Então, estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus, com a revelação das Escrituras. Então, após todo esse ensinamento sobre a vontade de Deus prevalecer, aí Jesus vai entrar para as necessidades, né? E aí ele vai falar sobre o pedir, porque senão poderíamos também falar, não, então eu não tenho direito a pedir nada, a expor nada, né? Tenho necessidades, tenho carências, tenho dificuldades, né? E aí entra nessa parte, pastor Micael, sobre as necessidades. Temos também esse direito, né? De fazer os pedidos, né? Não podemos partir para outro extremo, né? Não posso pedir nada. Né? Não posso partir para esse extremo, nem posso ficar no outro extremo de, não, oração é só pedir. Então, há um perfeito equilíbrio, né? E nesse equilíbrio tem as necessidades também apresentadas. É verdade. Eu entendo que quando a gente fala a respeito, quando a gente lê que Jesus fala que seja feita a tua vontade,
Na verdade, é porque a vontade de Deus é melhor para nós, né? Então, a gente não sabe muita coisa, mas Deus sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe de nada, né? Então, pedir a vontade de Deus não é necessariamente, não é apenas, aliás, abrir mão da minha vontade, abrir mão da minha vontade sabendo que a vontade de Deus é a melhor opção, né? Mas, obviamente, que nós precisamos também pedir, e o fato de pedir também é um reconhecimento da nossa dependência de Deus, né? A gente pede para Ele porque a gente precisa dEle, né? E eu acho interessante que Jesus fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus fala para a gente pedir o pão de cada dia para Deus nos dar hoje. Por que hoje, né? E por que o pão nosso? Eu entendo que quando Jesus fala sobre o pão nosso, a revista aqui até coloca, né? Sobre o suprimento diário. O que se pode pedir em uma oração? Tudo aquilo que estiver dentro da palavra de Deus. Ele fala, o suprimento diário se limita às nossas necessidades básicas, como alimentação, vestuário e habitação? Com certeza não, né? Mas eu entendo que quando Jesus fala assim sobre o pão nosso, é porque ele realmente está nos ensinando a pedir aquilo que nós necessitamos para Deus. Aquilo que é necessário, né? Você vai pedir para Deus não é luxo. Você vai pedir para Deus, Deus, eu preciso realmente da minha manutenção diária. E o fato de pedir, como eu disse, demonstra o nosso reconhecimento da necessidade que temos de Deus. Uma vez eu até ouvi uma pessoa falando o seguinte, não, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo outro, Deus não vem aqui assinar meu cheque, era até um empresário, né? Então essa atitude é de uma pessoa que pensa que não precisa de Deus. Agora, se eu peço, é porque eu estou reconhecendo que preciso de Deus. E um detalhe que eu acho também interessante é quando Jesus fala sobre hoje, né? É hoje por quê? Porque amanhã eu vou orar de novo. Já começo por aí, oração é algo diário. E é hoje por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos ensina a não vivermos ansiosos, né? Naquela ansiedade, não. Então aqui no próprio capítulo 6, no versículo 25, Jesus fala o seguinte, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então Jesus fala, não andeis cuidadosos, não andeis preocupados. E lá no versículo 34, ele vai dizer também, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, quando a gente ora e fala para Deus, Deus, me dá provisão hoje, nós estamos, na nossa oração, vivenciando isso que Jesus falou, né? A cada dia basta o seu mal. Puxa vida, será que amanhã vai dar, não vai dar? Isso não quer dizer que nós não vamos nos preparar para o dia de amanhã, que a gente não vai ter uma poupança, uma reserva financeira, mas isso significa que nós estamos cientes de que o Deus que nos sustenta hoje, amanhã ele vai estar lá para nos sustentar também. O Senhor até disse no deserto, né? Pega a porção diária do maná, não pega dobrado não que vai estragar. Pega só o que é necessário, porque diariamente eu cuido, diariamente eu sustento, dependa a cada dia, né? E aí ele vai avançando para outras esferas, vai indo para até o exame, relação dos problemas, né? Na oração ele ensinou também sobre a relação com Deus e com o próximo, que ele foi entrando aqui nas dívidas e os devedores. Então fala de um exame e de relacionamentos também, né, pastor Rogério? Sim, quando a oração, a partir do momento que a gente tem a consciência do reconhecimento que é Deus, que Ele é o provedor, né? Porque tem pessoas que Ele ora, ou tem pessoas na sua vida comum que não creem em Deus, ele acha que tudo que ele tem é por mérito próprio. Mas a partir do momento que você ora e você reconhece que Deus ele é o provedor e é Ele o responsável de continuar alimentando as nossas vidas, a gente tem essa consciência diante de Deus, a gente vai pedir não somente aquilo que a gente quer, a gente vai entender que Deus, Ele sabe o melhor para nós. E a partir disso, a nossa oração, ela vai ser direcionada no centro da vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo, ele nos ensina. A Bíblia fala, pedi e não recebeis porque pedimos mal. Nós não sabemos pedir. Essa é a grande realidade. Nós, como seres humanos, a gente pede às vezes aquilo que não é necessário. Então, quando a gente dá
devolve a Deus, pede para que Deus ele venha dar direção para a nossa oração, porque a nossa oração deve ser dirigida pelo Espírito Santo, a gente com certeza vai ter êxito em orar correto. E a questão do que eu posso pedir, isso é muito individual, né? Porque às vezes um padrão, talvez o que eu necessito, o irmão Éden, o irmão Micaías não necessita. Então a oração também não existe um padrão. Eu posso pedir isso e isso eu não posso pedir. Isso aqui para aquele ali é algo de luxúria, de soberba, para esse outro aqui não. Então assim, a oração é algo individual entre o filho e o pai, né? Então é algo pessoal. E quando ele diz, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores, primeiramente, para mim, ele ensina o quê? Primeiro eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Se eu não reconhecer que eu sou pecador, logo eu não consigo perdoar. Então, às vezes, as pessoas invertem a lógica, às vezes ela acha no direito de perdoar, sendo que ela não reconheceu que ela é pecadora. Então, Jesus, ele quebra nessa oração do Pai Nosso e para de dizer, primeiro, perdoa as nossas dívidas. Ou seja, eu chego diante de Deus, eu reconheço primeiramente que eu sou pecador. E a partir do momento que eu tenho essa consciência e recebo o perdão de Deus, aí eu tenho a condição de perdoar. E não ao contrário disso. Então, às vezes, a gente inverte essa lógica. Fazendo uma observação sobre isso que o pastor Rogério acabou de falar, eu acho que essa oração foi uma pegadinha também, né, de Jesus. Porque ele fala, vocês vão orar assim, pedir para o Pai perdoar as suas dívidas, os seus pecados, como vocês têm perdoado. Então, olha a responsabilidade que Jesus coloca sobre nós. Você vai orar assim, Pai, me perdoa. Eu vou orar assim, Senhor, Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo o irmão Éden. Eu vou pedir para Deus me tratar do jeito que eu trato as outras pessoas, né? Então, é isso que Jesus está nos ensinando. Pensa bem como você trata as outras pessoas. Do jeito que você trata as outras pessoas, você vai pedir para Deus te tratar. Então, na hora que você tiver que perdoar, pensa bem nisso, né? As Escrituras nos mostram a orar a Deus em nome de Jesus com a ajuda do Espírito Santo. O pastor Rogério citou aqui a ajuda do Espírito Santo, que nós não sabemos nem orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda. Então, pelas Escrituras, entendemos que devo orar a Deus, que tudo pode, em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque eu não tenho merecimento, não tenho mérito suficiente para ter o crédito no céu. Eu vou ao Pai por causa da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, do perdão de Jesus na minha vida. Então agora eu consigo ter acesso a Ele para pedir. Então eu peço a Deus em nome de Jesus. E mesmo assim nas minhas fraquezas não sei como pedir, eu peço a ajuda do Espírito Santo. E aí, falando em fraqueza, um outro aspecto bem interessante e muito importante da oração modelo é quando ele fala não nos deixe cair em tentação, porque eu posso expor minhas fraquezas. E aí a lição até comenta para aprofundar isso, porque mediocridade é eu falar de modo genérico, Deus, não deixa eu cair nas tentações e fica genericamente. Não, eu posso realmente, Senhor, tenho uma tal fraqueza, me ajuda, que a Tua graça me fortaleça, me fortifique nessa área. Senhor, me guarde de tropeçar nisso, me guarde de me embaraçar nisto, naquilo, numa possível ali, uma possibilidade de pecado que tem diante de mim, de algo que eu vou passar, que eu vou tratar, que eu vou enfrentar, que eu vou no cotidiano estar próximo daquilo. Deus, me guarda daquilo, me preserve em santidade. Eu quero estar limpo na Tua presença, eu quero estar guardado de todo mal. Então é algo realmente muito importante essa parte da revista que pontua sobre aprofundar nisso, né? Então, devemos aprofundar em cada um desses aspectos para ter uma vida de oração realmente que faz a diferença de um cristão vitorioso. E aí nós vamos avançando, o tópico 2, que fala sobre a plenitude da vida cristã através da oração. Então, uma vida cristã realmente diferenciada. Quem ora, né? É diferente quem tem uma vida de oração, comunhão com o Pai, que fala com o Senhor continuamente. É diferente daquele que simplesmente ou só no culto, ou só quando tem uma ordem daquele momento está orando. É totalmente diferente, né? Então, a plenitude da vida cristã através da oração, o pastor Micaías, se puder complementar. Eu acho interessante nós refletirmos sobre que a oração
não deve ser simplesmente uma prática religiosa, né? Muitas vezes a gente fala assim, que é uma verdade. Todo crente tem que orar. De fato, nós devemos orar. Mas nós devemos entender a oração mais do que algo que a gente faz por obrigação, né? Tem muita coisa que a gente faz, a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente faz por obrigação. E pode ser que a oração em determinados momentos também seja assim, né? Então é necessário nós termos a disciplina em nossa oração. Como já disse o pastor Rogério, a oração deve ser um hábito. Mas para nós adquirirmos essa plenitude tanto na vida quanto na oração, nós precisamos entender que precisamos ir a um nível mais profundo de oração. Tem um texto na Bíblia, Salmo 27, né? Se não me engano é o versículo 4, em que o salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Está aqui no versículo 4, é isso mesmo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então é interessante que Davi, ele queria estar na casa do Senhor todos os dias, não era para pedir, não era para estar lá para ser protegido simplesmente. Ele fala para contemplar a formosura do Senhor. Olha como Davi tinha o desejo de contemplar a Deus. Ele era alguém que se deslumbrava em Deus, né? Então a oração, eu vejo dessa forma, né? O que Jesus nos ensina é nós orarmos de uma forma em que a vontade de Deus se realiza em nós. E isso é quando a gente entende e a gente fala, por exemplo, a primeira frase que Jesus fala, que santificado seja o teu nome. Na versão, na linguagem de hoje, diz assim, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Não é? Então, na minha oração diante de Deus, eu vou lá, Senhor, que todos reconheçam que o teu nome é santo. O meu Pai, que é Deus, ele me deixa assim tão deslumbrado que eu oro. Que todos reconheçam quem tu és, Pai. As pessoas precisam conhecer. E a minha oração, olha só, ela não está centralizada em mim. Ela está centralizada em Deus. Por quê? Porque eu sou apaixonado por Deus. Porque eu estou deslumbrado com Deus. Então eu vejo que isso é um nível de oração que a gente precisa alcançar, para que a gente possa ter plenitude na nossa vida, né? E por isso que ele fala aqui, ó, na nossa revista, todas as áreas da vida cristã devem estar cobertas de oração. Tudo deve ser apresentado diante de Deus, pois cada área precisa da bênção dele e o nosso adversário vai lutar contra isso, independente do que elas sejam. Então, como que todas as áreas da minha vida vão estar diante de Deus em oração? Se de fato eu tenho esse relacionamento com Deus e eu quero que Ele esteja, né? É mais do que eu aprender que, então eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo. É essa coisa de eu entrar num relacionamento profundo com Deus a ponto de que isso seja o meu desejo. Eu quero que Deus esteja lá. E a oração vai fazendo com que o reino de Deus vá ganhando espaço, tomando a frente. Por exemplo, um povo que influenciou muito a área de missões, conhecido, né, os morávios, que influenciaram de uma maneira tão poderosa, diz os relatos históricos, que eles começaram com um relógio de oração. Relógio de oração, que era para ser ali um período, e foi continuando, Deus foi avivando e levantando, e eles enviaram aí para muitos lugares pessoas para fazer missão. E aí, diz a história que o relógio de oração ultrapassou 100 anos. Então, o povo que influenciou tremendamente aquela época, aquele momento, foi um povo que estava orando, buscando continuamente, e Deus fazendo, Deus levantando. Então, a receita de muitas vitórias está, primeiro, ganhar a batalha em oração. Tem evangelistas na história que o segredo, nossa, tal evangelista está ganhando lá a cidade inteira, está se espalhando pela nação. Qual o segredo? Às vezes era noites inteiras em oração por almas. Né? John Knox, a oração dele é: Senhor, me dá Escócia, senão morro, e clamava, e orava, e buscava Deus. Né? Tem relato de um outro pregador tão influente, e aí as pessoas perguntavam qual será o segredo dele, que ele prega, as pessoas são tocadas, uma mensagem edificante, poderosa, e aí falava, olha, ele vive em oração, ele vive tão perto do trono de Deus que o Senhor compartilha os segredos para ele e ele vem e conta para nós. Então, assim, a convicção que tinha de que ele estava ali perto do trono, de tanto que ele orava, né? Então, isso vai trazendo resultados diferenciados na vida daquele que tem uma constância em oração. A gente observa que grandes homens que influenciaram muitos na história da igreja, do cristianismo,
Um exemplo é John Wesley. John Wesley, o pai dos metodistas, ele orava horas e horas, e quando ele ia aplicar o seu sermão, as pessoas sentiam o impacto da mensagem, porque era um viver prático, era uma presença prática, né? Não era algo somente falado, mas na prática se via que ele tinha um relacionamento. A gente falou de relacionamento, é importante a gente ressaltar que o relacionamento ele traz comunhão, né? A comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, essa comunhão ela é exalada, né? As pessoas sentem. Porque quando a gente chega perto de alguém que tem a presença de Deus, o Espírito de Deus, a gente sente uma paz, uma tranquilidade. Por isso é importantíssimo o crente ele ter esse hábito para criar um relacionamento. Não orar um hábito como se fosse algo porque é necessário, uma obrigação. Eu tenho que orar porque o pastor disse que eu tenho que orar, porque a Bíblia diz... Não, a gente passa a ter o reconhecimento que a gente necessita orar a partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sente a presença de Deus nas nossas vidas. Aí o crente ele vive o quê? Aí literalmente ele vai começar a andar em espírito, né? Andando em espírito por quê? Porque esse relacionamento, essa plenitude da vida cristã, então tudo que ele fizer, ele vai estar centralizando Deus. Ele vai comprar um carro, ele centraliza Deus. Ele vai aconselhar o pastor, ele centraliza Deus. Então, tudo que gira em torno da vida, do ministério, da família, não é uma área. Às vezes a gente coloca Deus só em decisões em questão religiosa. E a gente esquece de colocar Deus no centro da nossa família, no centro do nosso trabalho, no centro dos nossos filhos. Então, no contexto geral. Então, não é simplesmente a gente orar. A plenitude da vida cristã é esse relacionamento que ele vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor pela presença de Deus, foi adquirido por intermédio da oração. E o tópico 3, nós vamos avançando, vai para oração e suas interações, né? A revista cita a posição diante da oração, lembrando que a oração pode ser de qualquer forma, né? Pode ser em pé sentado, joelho orando prostrado, mas que a posição de contrição seja constante, posição de reverência seja constante, a posição de reconhecer o senhorio de Deus. Então isso é o principal, lógico, a melhor maneira possível de reverência, está na igreja, então é um momento ali solene, você se prostra, alguns momentos você se levanta junto com a congregação para interceder, então tem momentos diferentes, mas em si, né, a posição é de total reverência a Deus, respeito a Deus, sabendo que estamos se dirigindo a alguém que é o Senhor de todas as coisas, né? Então esse tópico 3 vai entrando sobre a oração e suas interações, né? Pastor Micaías, nós podemos também olhar os tipos de oração, né? Os tipos de oração, lembrando que existem os aspectos fundamentais de oração, que são petição, que eu vou pedir, que são gratidão, vou orar para agradecer, que é também adoração, tem um momento que eu estou apenas elogiando, enaltecendo, reverenciando Ele. Tem outro aspecto que é intercessão, que eu estou ali apresentando a necessidade de outra pessoa, e tem esses aspectos fundamentais que devemos ter em nossa mente, que são muitas coisas, não é só pedir, é agradecer, é adorar, é interceder, é pedir, é esse conjunto de coisas que faz com que eu tenha constante contato com Deus, todos os dias, né, e continuamente. É verdade. Como nós estamos falando aqui, a oração é uma conversa, né, com o Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. E toda conversa, ela tem diversos assuntos e diversas formas que, de acordo com o momento que você está conversando com alguém. E é importante nós sabermos que quando nós estamos falando com o Pai Celestial, nós devemos verbalizar, sim, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente entende de Deus, né? Então, glorificar a Deus, exaltar a Deus, é muito importante que nós tenhamos isso na nossa oração, porque está na oração do Pai Nosso, né? Quando Jesus ensina para a gente pedir para Deus que o nome dele seja santificado, né? E depois quando tem lá, porque teu é o reino, todas essas são expressões
de glorificar a Deus, né? E a questão de pedir, a questão que a revista coloca aqui como tipos de oração, né? Então, coloca no momento, por exemplo, que Ana está orando, que é citado pela revista aqui em 1 Samuel capítulo 1, né? Ana está apenas murmurando com seus lábios, né? E, na verdade, a Bíblia diz que ela apenas mexia os lábios e não dava para ouvir-se a sua voz, porque ela estava falando alguma coisa bem pessoal, específica para Deus, né? Ela não queria falar aquilo em voz alta. Mas é importante nós entendermos que quando a gente vai fazer a nossa oração, principalmente quando a gente tem a nossa prática de oração em casa, pessoal, né? É importante nós não ficarmos apenas orando ali na mente, porque senão a nossa mente voa, né? Então, na nossa prática diária de oração, né, você pode até fazer um teste. Um dia você pega lá o seu tempo que você vai orar, talvez 5, 10 minutos, meia hora, e ora só com a mente. No outro dia você ora falando mesmo. Ao final da oração, qual o momento que você vai se sentir mais fortalecido? Faz esse teste, né? Então, muitas vezes a gente também entra nessa questão que não importa a posição do corpo, que de fato não importa, mas nós precisamos trazer a nossa mente, a gente precisa estar inteiro ali naquele momento de oração, né? E buscar uma oração intensa, né? Não simplesmente para passar aquele tempo, né? Vou ter um momento de devocional, vou orar aqui 5 minutos, 15 minutos, e aí marca lá no celular e orou aqueles 15 minutos, acabei. Não, não é isso, né? É você entrar na presença de Deus, né? E agradecer e pedir, mas falando ali, né? Para que a sua mente, para que você esteja por inteiro na presença de Deus e seja realmente visitado pelo Espírito Santo. O tópico, a oração e as suas interações, a gente pode falar a respeito do momento que cada um tem com Deus. Eu sei que o autor da revista ele vai falar a questão da oração, e ele vai atingir a questão tanto individual como coletiva, e dentro disso, quando nós oramos de acordo com a necessidade de um momento. Se é de forma coletiva, é um momento coletivo que todos devem buscar a Deus. De forma individual, é um momento que a pessoa ela tem com Deus, da sua necessidade, né? E na questão da plenitude, da forma de se orar, de se interagir, a plenitude ela deve ser alcançada pelo corpo, a alma e o espírito, a tricotomia humana. Então, quando a gente ora, a gente se derrama, a gente deve se apresentar a Deus com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque não basta eu simplesmente estar fisicamente num local, orando, mas minha mente ela está em outro local. Ou meu espírito não está ligado a Deus. Então, quando a gente fala da oração e as suas interações, é o ser humano num todo, é você estar totalmente voltado a Deus e buscando orar com objetivo e com coração sincero. Graças a Deus por todas essas esferas, aspectos de oração. E se nós olharmos para as Escrituras, veremos muitos exemplos. Daniel, que uma vida de oração contínua e fez ele ter uma vida diferenciada mesmo em terra estranha. Nós vemos reis que diante de situações difíceis, exércitos mais numerosos, oraram e o Senhor deu resposta, deu vitória para eles. Josafá orou, teve reis que apresentaram a afronta do inimigo diante de Deus e Deus respondeu. Deus enviou anjo para derrotar milhares de pessoas como resposta de oração. Tive Esdras que pediu a Deus, orou, jejuou, e aí era a necessidade que o Senhor fosse à frente, levando em segurança todo o povo, todas as coisas ali de volta para a reconstrução em Jerusalém. A gente vê o momento de Elias clamar a Deus e a resposta de Deus vir para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Nós vemos ali em Gênesis um momento que começa a se invocar o nome do Senhor, então é uma geração diferenciada, ficou conhecida, ficou aquele registro de que se começou a invocar o nome do Senhor ali em Enos. Então a gente vê algumas situações, a igreja primitiva orando e Deus respondendo, Deus movendo o lugar, Deus enviando livramento lá e tirando Pedro da prisão. A gente vê muitas situações, o chefe do povo, diante de uma batalha que se estendia, clamou, orou, e Deus fez um milagre tremendo, fantástico, quando Josué ora e o sol para, o mecanismo celestial ali é afetado com a resposta de Deus, parando tudo para que o povo vencesse uma batalha. Isso só nos traz convicção de que a oração ela é tremenda e o poder de Deus se move em favor das causas dele, do povo dele, para que a vontade dele seja executada
exercida e o nome dele glorificado. E tudo que fizermos na obra de Deus deve ser com essa dependência de oração. Um exemplo também outro histórico, há relatos daquele famoso sermão de Jonathan Edwards, onde ele pregou, ele abalou aquele lugar, as pessoas ficaram com um temor tão grande de Deus e se espalhou pela nação. Há relatos de que na noite anterior, ele e um grupo de amigos estiveram a noite toda orando, clamando, orando, e aí depois o efeito desse sermão. Então, se você lê o sermão, há registro disso, você vê algo ali simples, não tem nada tão diferenciado para abalar, se compararmos com os sermões que tem hoje em dia, mas ali um grupo orando, clamando a noite inteira para no dia seguinte ministrar e Deus agir. Então a gente vê que a oração, ela é aquela que é o diferencial, quem faz com que Deus esteja à frente das coisas. Então nós temos aqui nesta lição de número 3 a importância da oração para não termos uma vida medíocre, mas uma vida vitoriosa, uma vida diferenciada. Então já vamos partir aqui para as considerações finais dos nossos amados irmãos. Os pastores têm a liberdade de fazer os comentários finais. Bom, quero agradecer a Deus, e como uma palavra de conclusão, eu quero ler aqui a conclusão mesmo da revista, que diz assim: para sair da mediocridade, não basta orar nos rituais litúrgicos pré-agendados, nem apenas com vãs repetições. É necessário ter uma vida de oração, incluindo Deus em todas as coisas. Assim o cristão terá uma vida abundante, sendo abençoado e abençoando. Então, que ao estudar este assunto, que todos nós que estudarmos, e principalmente os professores, ao passar este conteúdo, que nós possamos, como disse agora o irmão Éden, passar também esse conteúdo já regado de oração, Porque o nosso propósito é influenciar as pessoas, para que elas possam viver de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente tem essa função, esse ministério, esse chamado de ensinar a palavra, nós precisamos entender que o nosso propósito é que a palavra de Deus possa fazer efeito na vida das pessoas. Então, que com esse estudo, todos nós possamos orar mais, E eu quero apenas lembrar os irmãos que esta oração que Jesus fala de estar centralizada em Deus, a gente tem 2 exemplos muito claros e muito poderosos na Bíblia, que um é do profeta Elias. Lá no capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia diz que Elias dá uma profecia para o rei Acabe e fala assim, vai para casa porque vai chover, E aí depois a Bíblia diz que Elias vai para um monte e ele vai orar. Ele vai orar para quê? Ele vai orar para que chova, Então Deus já tinha falado que ia chover. Deus fala assim, fala para Acabe que vai chover. Aí Elias vai e dá o recado de Deus, vai chover. Só que aí ele vai orar. Para que Elias vai orar se Deus já tinha falado que ia chover? É isso que a gente precisa entender. Tem uma frase de um escritor que ele fala que quem ora se torna um parceiro de Deus, Então tudo que Deus quer fazer nessa terra, Ele vai fazer por meio da oração. Na soberania de Deus, Ele definiu que a oração é o meio pelo qual nós, como seres humanos, vamos participar do que Ele está fazendo, Então Deus fala para Elias, vai chover. E aí depois Elias vai orar. Porque quando nós sabemos a vontade de Deus, então nós temos que orar em cima da vontade de Deus. E outro exemplo, para concluir, é o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 9 registra que quando Daniel ele vê que a profecia do profeta Jeremias era de 70 anos de cativeiro, ele também vai orar. Ele não vai simplesmente agradecer, Senhor, muito obrigado porque o cativeiro está acabando. Não, Daniel ele vai orar. Senhor, o Senhor falou que o cativeiro vai acabar, então nos perdoa e acaba com esse cativeiro. Ou seja, a oração é para que a vontade de Deus realmente seja cumprida, mas a gente só entra nesse nível quando a gente tem intimidade com Deus e conhecimento da palavra para a gente discernir a vontade de Deus. Então, que esse seja o nosso propósito e que isso seja passado para os nossos alunos. Como conclusão, irmãos, a gente vai falar a questão da importância da oração. A oração é questão de sobrevivência, A gente necessita orar, mas ao mesmo tempo é uma questão de relacionamento com Deus. A gente ora porque a gente tem Deus como o nosso amigo, alguém ao qual a gente pode confiar.
E a oração, ela é o segredo da vitória. Se a gente não orar, a gente deixar a oração de lado, com certeza a gente não vai ter uma vida de vitória. Embora cada um de nós temos promessas que Deus nos fez, eu coloquei também um ponto aqui, enquanto o pastor Micaías falava, a questão, quando Deus ele promete algo, às vezes, Deus prometeu, não, deixa aí. Eu lembro Atos 2, né? 1 e 2, quando Jesus já havia prometido a descida do Espírito Santo, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos tinham uma palavra, eles tinham uma promessa que eles poderiam ter feito. Ficar lá esperando, sentado, indo para as festas que tinham, as festas que estavam acontecendo. Não, a Bíblia fala que eles perseveraram unanimemente em oração. Então, a oração é o segredo de nós recebermos as promessas ao qual muitas vezes estão retidas. E a oração também, o autor da revista coloca o tema. O tema já diz tudo, a oração é mais que um pedido. A gente tem que deixar de relacionar a oração somente por pedir. A oração, a questão da oração, o meio da oração, não é só pedir. A oração tem agradecimento, reconhecimento, adoração. Então, a oração é um conjunto de situações e momentos que o crente vai ter com Deus e agradecer a Deus. E, como minha última palavra, que a gente nunca venha deixar de orar. Que Deus os abençoe. Bem, queridos, graças a Deus por este ensinamento que teremos em nossas escolas bíblicas sobre oração. Lição de número 3, oração mais que um pedido, para que todos venhamos a entender a profundidade, a amplitude, a relação com Deus através disso, e todas as áreas da nossa vida devem estar cobertas com oração, que nós venhamos aprofundar este tema, estimular para que nossos amados irmãos em todas as congregações sejam estimulados a viver essa plenitude, não ficar na vida rasa mediana de oração, mas aprofundar cada vez mais para realmente o reino de Deus, a vontade de Deus ser cumprida na vida de cada um. Que tenhamos uma aula abençoada. Desde já agradeço mais uma vez a cooperação pastor Micaías, pastor Rogério, que mais uma vez vem para ministrar com sabedoria a palavra de Deus neste momento. Que em nome de Jesus você continue acompanhando cada aula, cada assunto, cada tema. A lição de número 4 será relacionamentos com Deus e o próximo, para que sejamos também aprofundados neste tema. Que Deus continue abençoando a sua vida, que a graça do Senhor seja abundante sobre cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.